Fala rapaziada, agora eu vou fazer um vídeo diferente dos tradicionais que eu tenho feito aqui. Essa aqui é mais para deixar registrado. Então hoje, sem falácia, vou trazer aqui os livros de vendas que eu já li. E cara, assim, feedback sincero. Muitos eu gostei, alguns mais ou menos. E vai ser um negócio um pouco sem corte. Então assim, prometo ser sucinto, porque eu sei que se você for ver vídeo na internet, são muitos clássicos. Então eu tenho aqui desde os clássicos até uns pouco mais peculiares, que você encontra em tantos lugares. Vou trazer minha opinião, depois elencar do melhor ao pior. Antes de eu começar, dando um contexto. Em 2024 eu passei na USP, na FE, e desde então eu trabalhei dentro da Júnior, a empresa Júnior da entidade, inclusive, da entidade não, da faculdade. Inclusive, se você está vendo meu vídeo e por acaso você tem dúvidas, você presta, vai. Eu sou o maior fã de empresa Júnior que pode ter. Assim, foi uma puta experiência pra mim, eu não tenho que dizer. Vou até virar aqui só pra vocês terem uma ideia. Aqui é um pouco dos prêmios, as fotos que eu tive, o vinho que eu ganhei quando eu palestrei, o copo que eu ganhei ao fazer a feira de carreiras da faculdade, um prêmio particular, prêmios regionais. Aqui, ó, gestão meio milhão, que a gente foi o maior faturamento da história, e o prêmio de maior constância e faturamento do estado de São Paulo. Entre outros prêmios que a gente conseguiu ter sobre a minha gestão. Então, assim, foi um ano muito, muito massa. Se não fossem as pessoas junto comigo, porra, não seria possível. E nesses 2 anos, eu fui o vendedor que mais vendeu na história da empresa. Eu não tô falando aqui para vender meu peixe, não. É para contextualizar a minha experiência, porque eu não quero ser um guru. Então, assim, foram 2 anos muito bons. A gente terminou com ticket médio de quase 14 mil, enquanto em 2023, 24, terminou com quase 13. Então a gente aumentou quase R$ 1.000 de ticket médio, bem acima da inflação. A gente teve um crescimento real muito interessante. E fora isso, eu consegui vender, se não me engano, 20 e poucos projetos. Eu faturei 298 mil sozinho. Então foi muito legal quando a gente olha para todos os resultados. E nesse meio tempo eu li muitos livros para botar em prática. Por exemplo, eu vendi desde o maior projeto na época, depois passaram, mas eu vendi na época o maior projeto em questão de receita da história da empresa. Só que tô errado. A empreendedora lá não gostou, tivemos que fazer a rescisão. Já, por exemplo, eu consegui vender um dos projetos mais impactantes, que foi para a maior indústria energética do Paraguai, um projeto em Portunhol, que estava captando investimento com uma startup portuguesa para entrar no mercado de bombas de combustível no Brasil. E tinha que ser uma pesquisa à base de dados secundários. Então eu criei uma nova solução, um novo escopo, que é o estudo de mercado e não a pesquisa, que a pesquisa a gente pega dados primários, já o estudo foi com dados secundários. Então eu tive que abrir um PDF, estudar o mercado para ver se tinha dados suficientes, e dei toda a instrução para a equipe, fiz uma proposta só de estudo e uma proposta com escopo, e ainda vendi por R$ 18.000 uma solução que a gente nunca tinha vendido. Então foi uma baita experiência, foi NPS 10, que é a satisfação máxima, e os caras estão agora vindo pro Brasil de fato. Então, cara, foi muito foda, entre outros. Enfim, trouxe esse background, agora vamos pro que interessa, que são os livros. E agora sem cortes. Primeiro, Prospecção Fanática. Particularmente falando, gostei muito desse livro. Cara, se for olhar tudo que tem dentro dos livros de vendas, esse aqui tem muita coisa que é boa. Ele traz, dentro do esquema de prospecção, dividir sua agenda por blocos. Isso é muito importante, foi um dos pontos que eu mais gostei. Então separar como se fosse reuniões da sua semana para você só prospectar. Não era óbvio para mim isso, mas quando eu li, aplicando na prática, foi muito óbvio. Tenho certeza que para muitas pessoas pode ser útil também. Então acho que nesse quesito foi muito interessante. No geral, traz como rebater certas objeções, ele foca muito mais na prospecção do que no desenvolvimento de uma venda consultiva. Para quem está no começo, assim, acho legal. Ele já é mais ou menos para quem está no intermediário ali, de um iniciante para intermediário. Porra, muito interessante esse livro, eu recomendo muito para quem possa ler. É claro, tem um pouco de enrolação, eu sinto um pouco disso. Que algumas coisas vão se repetindo, outras coisas ele fala coisas que são meio óbvias, mas às vezes é importante ouvir o óbvio. Então acho que a Prospecção Fanática, se pudesse dar uma nota, eu daria uma nota 8. É um livro interessante, auxilia bastante, mas não é o melhor livro de prospecção que tem sobre a minha concepção. Esse segundo não necessariamente é sobre vendas, mas chama Previsivelmente Racional. Esse autor ganhou um prêmio Nobel, o professor meu que recomendou, lá da USP, e ele tem experiência com gestão estratégica de vendas, e sobre economia comportamental. Gostei, só que tem muitas coisas que são aplicáveis. Então, eles trabalham relação de preço zero, oferta. Você vai fazer uma oferta de um produto, ter 2 opções, aumenta o potencial de vendas, entre outras pesquisas que eles fizeram, tanto com o MIT quanto com Harvard. Assim, é um livro muito legal. Ele é 100% baseado em pesquisa. E, por exemplo, tem até uma das partes aqui que eu achei muito esquisita, que mostra a influência do tesão na tomada de decisão. Eles colocaram a pessoa para se masturbar e analisar a diferença das respostas. Então, assim,
viaja. É muito sobre tomar decisão, não necessariamente sobre fechar uma venda. Mas é legal para ter mais conhecimento. Outro que eu não tô aqui, que eu emprestei para um amigo meu, é o Armas da Persuasão. Gostei, é um livro legal, mas também é muito baseado em pesquisa. Muitas coisas são extremamente úteis para vendas, então se a gente olha no geral, pô, tudo que pode ofertar, cara, é muito massa. Assim, o livro ele traz pesquisas que são úteis, são relevantes. A diferença também, não de preço zero, mas, por exemplo, de você ofertar uma solução extra, de você conseguir, dentro da mesma solução, já pensar em outras e conversando. Mas ele também traz exemplos muito bestas, então, não bestas, mas não são tão aplicáveis para vendas. Por exemplo, a influência de ter um banner no final da rua de uma vizinhança sobre o combate às drogas, e aí eles passavam meio que num teste, vendo a rua que tinha um banner, a rua que não tinha um banner, qual das ruas eles levantavam mais investimento para combater essa causa, e obviamente a com o banner tinha mais investimento, conseguiram levantar mais. Então é um pouco mais para isso, é uma coisa mais teórica. Eu li muito, assim, se não me engano, foi meu segundo livro. Eu vi que era um dos clássicos da internet, li, gostei, mas assim, é pior ainda que Previsivelmente Racional. Não necessariamente você precisa ler, não acho que é uma leitura obrigatória. Caso você queira, leia, mas não recomendo. Daria uma nota 6, sim, até para menos. Beleza, próximo. Esse aqui é um dos mais clássicos, Spin Selling, se encontra em PDF na internet. E assim, gostei. Ele traz muito sobre investigar. Isso é uma parte muito importante, porque no livro ele te ensina a rebater a objeção. Mas por muitas vezes você vai ficar ali debatendo. Cara, você às vezes não desenvolveu, certo, a solução que o seu cliente ou o seu lead espera. Muitas vezes você fica muito focado em entender o problema, e aí você fica torcendo a porca, sabe? Então, porra, tem a solução de situação, você entende o problema. E você fica lá implicando. Aí você quer fazer o cara falar. Só que aqui, se você ler o Spin Selling, você vai só nele, então você tá no começo da sua carreira, você vai seguir basicamente um roteiro. Isso não é tão interessante. Porque, porra, não é que é manjado, mas não é legal você ficar torcendo o rabo. É muito mais legal. Vai ser legal assim, cara, qual que é o problema? Ah, eu não tô conseguindo gerar leads. Tô com esse problema aqui no meu time. Tá perfeito. Cara, você não tá conseguindo gerar leads. Quanto isso tem te impactado? Uma pergunta direta. Ah, cara, eu tô impedindo faturamento. Aí você fala assim, cara, então, pô, você tá perdendo faturamento. Isso te dói no dia a dia? Tipo, você tá torcendo a porca. Como que você pode tratar a mesma situação fazendo uma investigação diferente? Você pode chegar e falar a mesma coisa. Cara, qual tá sendo o problema pra você? Aí o cara vai responder, porra, não tô conseguindo gerar leads. Fala, perfeito. Cara, a situação é ruim, já vem muitas empresas. Mas qual é a principal causa que você observa nisso? E aí ele fala assim, cara, provavelmente meu time não tá prospectando, não tem uma agenda organizada. Fala, cara, perfeito. E você acha que tá sendo uma questão mais de gestão? O que você acha que você precisa para conseguir melhorar isso? Aí o cara vai falar, fala, perfeito. Então você tá me dizendo que se tiver isso, então, por exemplo, tem isso, realmente você vai melhorar a sua gestão, por consequência, você vai ter mais leads e mais receita, certo? Aí ele fala, certo, fala, perfeito, então. E aí você dá uma solução do que você realmente acha que ele deve falar. Então, cara, eu acho que se a gente tem que seguir por esse caminho ABC, o cara cria confiança com você, você faz perguntas, ele te dá mais detalhes. Então, tem como melhorar o Spin Selling. No geral, é um bom livro, ele tem apêndice de pesquisa, então comprova que é algo que não é, ai, foda-se, não, tira da cabeça. Não, com evidências práticas e teóricas. Então, gostei do livro, ele é bom, acho que faz parte da leitura, é um clássico, mas para mim não é o melhor. Agora, como vender qualquer coisa para qualquer um? Esse aqui é extremamente para iniciante. Eu li exatamente no começo da minha trajetória, em 2024, e, sendo bem sincero, gostei. Foi um livro que me agregou. Acontece que é sobre um vendedor de carros, o maior vendedor de carros da história, não sei da história, mas um dos maiores vendedores de carro, em 1970. Então, ele traz muito mais abordagem de como tratar os clientes. Por exemplo, se ele sabia que ia ter um cara, tipo, ele atendeu um cara lá na concessionária, esse cara tinha um filho, ele já colocava um cadeirão e um pirulito do lado. Coisas que, assim, não são teóricas, mas fazem muita diferença no dia a dia, e para mim foi muito importante. O jeito de tratar os clientes ampliou muito minha cabeça. De técnica, como fazer vendas e tal, não. Mas é muito mais sobre tratar o cliente. Nesse ponto ele se destacou para mim. Se eu pudesse recomendar para todo mundo, um primeiro livro para começar seria esse. Porque é um cara, você vê que ele não fez faculdade, ele tem uma origem simples, ele venceu na vida tratando bem os clientes dele. Então não tem aquela linguagem difícil, é fácil de entender, é um livro fácil, é gostoso de ler. Então eu acredito que esse livro, para ser o primeiro, é muito bom, mas para quem vai trabalhar com vendas consultivas, de investigador, trazer soluções complexas, vendas complexas, então vendas que vão trazer um impulsionamento de faturamento, redução de custos, otimização de processo, talvez esse livro, talvez não, esse livro não é o melhor, de fato,
mas acho que você tem que ler. Agora, chegando num dos melhores, acho que aqui é o meu pódio. Receita Previsível. Esse aqui é um dos mais clássicos, é um livro sobre como a Salesforce atingiu 100 milhões de faturamento. Esse aqui é muito mais voltado para gestão. Como gerir uma equipe, criar processo, criar cadência, construir uma boa base de prospecção, tratar base de dados, remuneração. Cara, esse livro é maravilhoso, assim, muito, muito bom. No geral, tem que ler. Independentemente, acho que se já é para um nível mais avançado, para quem for ler, curti pra caralho. Muito bom. Acredito que em alguns momentos, por ficar um pouco repetitivo, por exemplo, quando ele traz a aplicação do SDR, em colaboração com os MRR, executivo de contas, o time de CS, ele vai repetindo muito. Ele fica toda hora escrevendo os cargos. O livro, em certo momento, ele se torna maçante. Você chega ali, lá pros... Cara, você leu 70% do livro, você já entendeu a ideia dele, você já pegou a ideia, você viu que é um livro bom, ele começa a ficar um pouco repetitivo. Então, esse é o meu único ponto. Mas os caras são muito fodas, assim, tudo que eles fizeram, a maneira que eles fizeram, a análise, o tempo de funil, geração de demanda, não olhar para a ligação como uma métrica, um KPI para sua gestão, mas sim a geração de oportunidades de negócio qualificadas, como trabalhar entre marketing e vendas, a interface das duas áreas. Então, assim, ele é um livro muito bom para gestão, no geral. Agora, vamos pro melhor livro, na minha concepção, Gap Selling. Esse eu comprei quando eu viajei lá para fora. Esse aqui é o melhor livro para mim. Assim, dispensa comentários, no geral. Esse livro é muito bom. Para começar, ele traz um pouco sobre como prospectar, como montar um time, mas não é o forte. Você vê que é só no final do livro. O livro, no geral, é sobre diagnóstico. É como focar na solução e no problema e não no resto. Ele traz muita diferença entre o ponto presente e o ponto futuro. Quanto maior esse gap, maior a chance de venda. Quanto mais longe você está da sua meta, maior o seu desespero para você conseguir alcançar ela. E é aí que existe a venda. Então, ele falou que ele trabalha, cara, esse livro é muito bom, ele trabalha muito com essa relação do ponto futuro. Ele tenta, ele pergunta, desde a parte do problema, o que ele tem passado, assim, tudo. Ele chega, ele fala isso para os leads dele, e ainda ao longo de todo o processo de vendas, ele já vai mapeando as dores, ele traz sugestões, ele não tem pressa para vender. De fato, ele é um livro que ele fala, cara, estenda, faça uma boa qualificação, mas não tenha pressa em querer vender logo. É um fator muito crucial. Ele mostra perguntas de provocação, fala assim, cara, ouvi dizer que o concorrente fez tanto. Você já ouviu falar algo do tipo? Tenta instigar isso nele. Ele fala, cara, então é o seguinte, você está me dizendo que, nesse momento, talvez você esteja passando por dificuldade de gerar leads. Vamos colocar que essa é a dor. Você tem dificuldade de gerar leads e, por consequência, gerar receita. Agora, vamos lá. Deixa eu te entender um pouco melhor. Eu quero, de fato, te ajudar. Quando você fala que você não está gerando leads, o seu time, ele consegue converter bem os que ele já tem? Aí ele fala, cara, consegue. Então, você está me dizendo que o problema não é na parte da aplicação de venda, sim na geração de demanda. Aí o cara, sim, fala, perfeito. E nessa parte, quanto que de uma porcentagem, quando a sua receita vem dessa atividade proveniente desses leads, você precisa gerar demanda? Aí ele, cara, 50%. Fala, beleza. E, cara, como que tá a sua meta hoje? Eu tô no 80% batida. E aí você pergunta, quanto é? Aí o cara, R$10. Então, pô, ele tá com 80% batida, tá com R$8 de 10. Eu falo, então, real, o que você tá precisando? É vender esses R$2? Aí ele, sim. Ele fala, você tem um plano claro para isso? Você sente dificuldade? Você sente que é mão de obra? O que é? E vai perguntando, vai explorando, e vai instigando ele. Vai instigando. E aí você vai deixar muito mais palpável a dor. O cara, qual que é a dor dele? Ele tem menos pessoas do que ele deveria ter. Ele tem, às vezes, 10 milhões de reais de gap, e é isso que ele quer atingir. Ou seja, você já tem aí um fator para rebater qualquer objeção. Fala, cara, então você está dizendo que você está 10 milhões a meta que você precisa bater. Está disposto a investir um valor irrisório perto de 10 milhões? Aí o cara, velho, preciso se fizer sentido. E vai instigando, vai gerando valor. Então você vai perguntar. Aí, cara, ele vai trazer as dores suas. No livro tem alguns exemplos. Então, esse livro é muito bom por isso. Ele instiga muito, ele vai muito atrás. E quando ele fala que ele precisa de 10 milhões e você oferta uma solução de 50 mil, é irrisório o valor. Pega uma fração. Então, essa diferença aí que gera essa concepção de valor é o que vai fazer provavelmente o cara querer fechar rápido. Então, esse livro é sobre isso. Ele mostra muito como que rebater objeção é um treinamento que a gente aprende muito na abordagem clássica em vendas. Então, esse livro ele traz, faça perguntas preditivas. Cara, traz aqui e fala, pensei nesse escopo, vamos debater rapidinho? Quero ver se faz sentido pra você. Tira todas as dúvidas depois quando for fazer a apresentação. O cara fala, pô, cara, eu gostei disso. Fala o seguinte, então, o que eu preciso melhorar nessa proposta
para que ela seja indispensável, para que você consiga atingir esses 10 milhões. Ele vai falar isso. Resolveu o problema. Cara, você trabalhou, você trouxe insight pro cara, você perguntou, ele citou para você que ele tá com 10 milhões de gap, ele cria um relacionamento com você. Aí fica muito mais fácil de fechar a venda e chega na hora do preço, é só negociar. Não tem questão de, tá caro. Você já sabe que é um valor parecido, entendeu? Você já sabe as dores que ele quer, não tem nenhuma dúvida sobre cronograma, parte técnica. Então, assim, esse livro é muito bom. Para finalizar, trouxe esse que é o Problem Prospecting. Esse livro eu terminei, sei lá, essa semana. Sobre prospecção, esse é o melhor. Ele tem mais atualização de ferramentas. Ele mostra como prospectar no LinkedIn, como montar a base de dados com o Google. Ele mostra como criar cadência, como realizar cold calls, cold e-mails, rebater objeções. E naqueles casos que você precisa prospectar, você liga, porra, é a secretária que atendeu. Você precisa chegar no tomador de decisão, como driblar esse pessoal. Tudo com ferramentas atuais, modernas. O livro, se não me engano, é de 2022 ou 2021. E assim, só não chegou na época da IA. Mas de resto, extremamente atualizado. Ele usa os melhores canais que mais convertem hoje. Então, pô, muito legal. O único quesito é que esse é um livro que foi escrito por autores ingleses. Então, assim, retrata muito a realidade do pessoal da Inglaterra. E, por exemplo, eles não usam WhatsApp, eles usam o Messenger, sei lá como é essa porra no iPhone. Então, assim, eles acabam utilizando menos, eles usam muito mais e-mail. Já no nosso caso, a gente usa muito mais WhatsApp. Então, essa falta de aplicabilidade, pra mim, faz um C10. Chuta no gol, velho. Vai tomar no cu. Perdão, gente. Jogo do Santos. Tá, beleza. Ah, é bom, eu vou cortar isso aqui. Mas beleza, então assim, cara, ele traz isso, uma abordagem muito legal, como você pode organizar seu time. Ele é muito mais sobre prospectar, uma visão muito mais tática e operacional. Desdobrar, o que você tem que fazer, quais métricas você vai olhar, o que você tem que olhar. Agora, como gerir um time, ele não traz aqui. Mas ele literalmente, pra você com SDR, você lê isso aqui, cara, você melhora muito a sua performance, eu gostei muito. Ele é muito moderno. Então, no geral, gostei muito de todos os livros, e um que não tá aqui, que é o Planejamento Estratégico de Vendas, que é da Harvard Business School. Eu li ele já no começo do ano passado, quando eu assumi a diretoria de vendas da empresa Júnior. E mesmo sendo de tipo 2005, o livro tinha muitas coisas atualizadas. Então, mostra que o pessoal lá da gringa está muito mais à frente que a gente aqui, de fato. Por pegar um livro de 2005 de vendas no Brasil, ele é muito diferente do que é a realidade de hoje. Então, gostei muito desse livro. Mas, assim, é planejamento estratégico, um nível muito mais estratégico. É para quem vai ter essa oportunidade. No mercado de trabalho, a gente sabe que a gente que é novo, se não for para empreender, você não vai ter nada estratégico. Quando você começar a empreender, vai ser extremamente operacional o seu serviço. Então, acho que é para uma galera mais alta assim. Quando eu vi que o livro tava fazia sentido para minha ocasião, mas porra, velho, era de empresas muito maiores, trazia remuneração, eu parei de ler e voltei a ler esse aqui. Então, assim, se eu pudesse elencar meu top 3, seriam esses três aqui. Então, Gap Selling, Receita Previsível e Problem Prospecting. Para mim foram os três melhores. E se você tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários porque eu quero ver quais são os melhores livros para vocês. Particularmente falando, acho que eu trouxe uma boa visão aqui, descrevi bem o livro. Recomendo quase todos, mas nem todos. Então, assim, se você tem uma facilidade com a linguagem inglesa, lê os livros em inglês. Para mim foram os que mais me impactaram. Quer focar nos melhores, nos que estão em português, vai na Receita Previsível e no Como Vender Qualquer Coisa para começar. É muito importante. E nos básicos. Então, acredito que, no geral, esse foi o que eu trouxe para vocês. Tamo junto. Ficou ruim o vídeo para você? Fala aqui também. Aqui é só para ser um registro, não tem muito segredo. E é nóis, tamo junto.